As fontes renováveis responderam por quase 90% do aumento da capacidade instalada de energia no mundo em 2020 e devem acelerar ainda mais em 2021, atingindo o crescimento mais rápido nos últimos 6 anos, aponta o relatório da Agência Internacional de Energia. O levantamento mostra que a geração limpa está apresentando um desempenho robusto esse ano, contrastando com o declínio agudo causado pela pandemia de Covid-19 em outros segmentos do setor da energia, como petróleo, gás e carvão. E de acordo com a matriz energética do Nordeste de 2020, a energia eólica já é a maior fonte de energia elétrica na região por conta das potencialidades de ventos e de sol por aqui. Uma ótima oportunidade para atrair ainda mais investimentos para o Maranhão. E o que esperar desses impactos socioeconômicos e ambientais? É sobre isso que a gente volta a falar agora com os nossos convidados. Vamos falar um pouquinho então sobre essa geração de energia eólica aqui. O que vocês pensam sobre isso, sobre essa atração, né, de investimentos socioeconômicos e ambientais? Bom, a energia eólica, ela vem como um principal investimento, às vezes até melhor do que o solar, dependendo do local, quando a gente fala da geração centralizada em grandes usinas. Como exemplo, a gente tem o parque eólico ali na região de Paulino Neves, que é uma grande fonte geradora de energia. Para a implantação desses projetos, principalmente nessa escala, a gente tem a necessidade de vários levantamentos e estudos do potencial de vento da região onde o projeto vai ser instalado. Porque para a nossa matriz energética, para que a gente possa conectar um projeto desse patamar, é necessário uma previsibilidade dessa geração, de certa forma. Então, para que a gente tenha um maior crescimento desse tipo de investimento em energia eólica nessas grandes usinas, é necessário o levantamento desse potencial eólico e dessa estimativa de geração mais acurada aqui na nossa região. Um dos projetos que está andando nesse sentido é justamente o projeto do levantamento do Atlas eólico e solar aqui da nossa região, que eu acredito que vai trazer muitos investimentos nesse sentido para o nosso estado. A gente falou aqui da diminuição também dos custos, né, dessas energias renováveis, a tendência é que cada vez fique mais barato, né? A gente está investindo em energias renováveis. E como isso pode estar mudando o perfil e o tipo de investidor? Como qualquer nova tecnologia que durante seu período de maturação seu custo cai, a energia solar está num período de queda acentuada desse custo, a energia eólica já passou um pouquinho do período de queda acentuada, mas ainda existe um espaço para essa diminuição de custos, e isso abre o acesso a essa energia a alguns outros tipos de consumidores. Estudos realizados ali pelo final de 2020 apresentam que nesse ano, nos últimos anos, a gente teve uma diminuição da idade média do consumidor de energia solar, por exemplo. Justamente essa diminuição de custo permite que pessoas que não precisem ter uma grande quantidade de patrimônio acumulado para adquirir os sistemas, e também permite que esse sistema passe a ser viável através de algum financiamento. Hoje a gente tem diversas linhas de financiamento no mercado que também vieram se preparando melhor para esse mercado de energia solar, de energias renováveis. Então, com análise de riscos melhores, consequentemente taxas melhores que vieram também diminuindo nos últimos anos. E a gente pode citar, dentre alguns bancos privados, bancos que são muito fortes nessa linha, o Santander e o Banco Votorantim BV. Bancos públicos, a gente fala principalmente do Banco do Nordeste, do BNB. O Banco do Nordeste, até a gente tem um depoimento de um dos dirigentes do banco aqui no programa, que vai ser veiculado. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência, que quem tem interesse, né, que tem um pequeno comércio, até uma residência, a partir de qual consumo mensal, em quilowatt-hora ou em reais, se pode pensar, já que tem a viabilidade de fazer um financiamento, né? Exatamente, para a gente tentar materializar como é que ficaria, né? Hoje, o acesso a esse tipo de energia, a gente vê residências aí a partir de 300 a 500 kWh de consumo, já tendo um resultado muito interessante no investimento nesse tipo de energia. Em algumas situações, falando, por exemplo, em Banco do Nordeste, conseguindo até parcelas de financiamento que encaixam na economia de energia.
menor que o custo da conta mensal. Exatamente. Então, essencialmente, o que esse cliente vai estar fazendo é não alterando ou até diminuindo um pouco aquele custo mensal que ele tem, só que botando um prazo para isso. A partir do momento que ele finalizou o pagamento do financiamento, aí a gente está falando período de 3 a 5, 6 anos, normalmente, ele vai ter uma diminuição no seu custo mensal, que vai dar uma folga muito grande para ele. Mais ou menos a gente pode estar falando aí de estar morando numa casa de aluguel e conseguir financiar uma casa pagando a mesma coisa. A gente sabe que existe um prazo de validade para isso e a partir dali, aquilo é meu. Mais ou menos essa e qual ideia. A vida útil hoje no conjunto de placas solares dá mais ou menos quanto vida útil? As garantias do sistema solar, a gente fala em 10 anos para defeitos de fabricação de placas solares e, em geral, 5 a 10 anos para defeitos de fabricação para os inversores, que são os equipamentos que conectam a placa na rede elétrica. Então, os financiamentos desse tipo de produto giram em cerca de 5 anos. Então, as garantias de fábrica desses equipamentos ultrapassam em muito o período do financiamento. É um investimento que é muito seguro. Aí, Lucas, você falou alguns projetos de médio porte de 1 megawatt da Equatorial, mas no mercado, vamos chamar formiguinha, esse mercado pequeno, que é de GD mesmo, a Equatorial tem planos para isso? A Equatorial tem planos de negócio, né? Recentemente a gente teve algumas estruturações internas para montar justamente equipes voltadas para isso. Então a gente tem uma diretoria hoje de serviços que já foca justamente para os serviços prestados fora do espectro da distribuidora clássica de energia, né? Então isso é recente, mas já existem então trabalhos, literalmente planos de negócio em curso, onde são estudados os nichos de mercado onde a gente pode entrar. Hoje, de fato, a Equatorial, além das distribuidoras, ela já atua, como você mesmo falou, na Geramar. Temos também a Equatorial Transmissão, que trabalha com transmissão de energia em grandes blocos também. E na parte de serviços, hoje a gente tem a Equatorial Telecom, que trabalha com telecomunicações, especialmente na parte de fibra ótica, e a 55 Soluções, que trabalha com serviço e atendimento ao cliente. Então, nessa linha, a gente vem estudando novos ramos de serviços também embaixo da holding Equatorial Energia, onde a gente pode estar atuando. E qual futuro podemos esperar? Quando é que a gente vai poder gerar todo mundo a nossa própria energia? Hoje isso já é uma realidade, como o próprio Guilherme falou, a partir de um certo ponto de consumo de energia residencial, e dependendo também das condições de financiamento que você consegue, você tem viabilidade financeira tranquila e payback frente à vida útil dos equipamentos para que isso se pague, né? Então, do ponto de vista de realidade, já os limitantes hoje são que a gente ainda não consegue armazenar esse tipo de energia, né? As tecnologias de baterias hoje, elas ainda são muito caras, né? Principalmente baterias residenciais. A gente tem a Tesla aí despontando com o Powerwall, por exemplo, que é a solução deles residencial para armazenamento de energia, mas ainda assim são produtos altamente subsidiados. É um mercado ainda que depende muito do apoio de subsídios, mesmo nos Estados Unidos, né? Mas a geração de energia, tanto na residencial, e aí quando a gente fala em grandes blocos, isso também, como a gente vê a eólica entrando no Nordeste, o Brasil bem servido disso, de vento, né? Solar, então, nem se fala. A nossa matriz ela já é muito renovável por conta das fontes hidráulicas. Então, o nosso país ele tem um privilégio nesse sentido, de fato, da gente conseguir expandir ainda mais a nossa geração nesse sentido, né? E descendo um pouco mais para a nossa vida mais cotidiana, né? A energia solar é a mais realista, né? Quando a gente fala em eólica para o residencial, ainda é um pouco complexo, um pouco caro, né? Não é uma solução urbana também, principalmente, porque, como o Guilherme falou, a geração eólica ela precisa de um estudo mais complexo, bem mais detalhado, e a imprevisibilidade é muito maior, né? Você sabe quando o sol entra, quando o sol sai, minimamente, mas o vento é muito difícil prever quando ele entra, quando ele para.
Então, são investimentos de maior risco. Altamente variável. O fato de Altamente uma variável. árvore crescer na frente da minha casa ou uma casa ser construída Um ao prédio lado pode mudar completamente o cenário da geração eólica urbana. Por isso que ela é tão difícil de ser aplicada. Interessante, gente. Nosso bate-papo fica por aqui. Passou rápido, né? A gente conversou bastante. Agradeço a participação de vocês. Muito obrigada pela disponibilidade de tempo de estar aqui conversando com a gente. O Negócios na Pauta fica por aqui. Agradecimento ao nosso patrocinador, Comar Participações e Investimentos. E para mais informações e conteúdos exclusivos, siga nossas redes sociais. Negócios na Pauta no Instagram. No YouTube você confere na íntegra todos os nossos programas. Muito obrigada pela participação e até a próxima pauta.